Hoje é 30 de abril, são exatamente as 18h02 dessa quinta-feira, véspera de feriado, véspera do Dia do Trabalho, e gostaria de dar muitas boas-vindas a todos vocês para mais um conteúdo da série Open Talks Webinars, realizado pelo CMS Group aqui no Brasil. Meu nome é Elaine Cortez, eu sou diretora de desenvolvimento corporativo da CMS, eu vou ser anfitriã de vocês em mais esse encontro com esses grandes especialistas que nós conseguimos reunir essa noite. E para falar de um tema exatamente fundamental para todas as empresas do ciclo de crédito nesse momento. O tema que nós vamos abordar essa noite é cobrança digital e relacionamento com endividados em época de pandemia. A saída passa pela tecnologia? Então, para que possamos dar início, eu tenho alguns agradecimentos para fazer primeiramente. Eu gostaria de agradecer, claro, a nossa audiência, os quase 800 participantes inscritos nesse webinar, que aí já estão se juntando rapidamente a nós essa noite. Já estamos em quase 200 nesse momento, mas eles vão se juntar aí nos próximos minutos. Dizer que nós estamos aqui juntos para entregar a vocês o melhor conteúdo e uma visão muito responsável das melhores práticas do mercado nesse momento. A gente sabe o quanto a boa informação faz a diferença em meio nesse complexo contexto que a gente está vivenciando hoje em dia. Então, muito obrigada a todos que estão aí, disponibilizaram seu tempo numa véspera de feriado para nos escutar e também interagir com a gente essa noite. Queria agradecer ao nosso parceiro sponsor desse webinar, que nos ajudou a trazer esse conteúdo, a Acordo Online. Muito obrigada aí pela parceria e também um agradecimento especial para a nossa equipe da CMS, que trabalha aí duro para nos ajudar a promover, operacionalizar os nossos webinários aqui no Brasil. Inclusive, como sempre, nós temos aí essa noite a presença das nossas assistentes de sala, a executiva de contas Camila Boeri e a diretora de desenvolvimento corporativo da América Latina, diretamente da Argentina, Melissa Rolón. Boa noite, Camila. Boa noite, Melissa. Vamos aí levar um conteúdo de muita qualidade para a nossa audiência hoje. E por último, claro, eu quero agradecer a esse timaço de especialistas que atendeu ao nosso convite e vai compartilhar com a gente as suas visões sobre esse tema dessa noite. Queria apresentá-los e dar um rápido boa noite para vocês antes da gente começar. Lembrem que vocês estão com o microfone no mute, é só ativar na hora que nós vamos falar. Vou começar com os Fernandos, que são dois essa noite. Fernando Mondenese, diretor da Acordo Online. Boa noite, Fernando. Boa noite, Elaine. Um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Diretamente aí temos um mineiro aí, né? Fernando Polatti, diretor de indústria financeira da Algartec. Polatti, boa noite. Isso. Obrigado. Vocês não vão perceber pelo sotaque, então vamos tranquilo. Obrigado pelo convite, tá? Quase não dá para perceber. Vamos falar com o vice-presidente comercial da Atento, Luiz Guilherme Prates. Luiz Guilherme, boa noite. Boa noite a todos, um prazer estar aqui, sempre disponível todas as vezes que quiserem. Bacana. Boa noite ao Rodrigo Mourato, que é superintendente de cobrança do Itaú Unibanco. Boa noite, Rodrigo. Olá, Elaine, tudo bem? Boa noite aos colegas aqui e a todos os participantes. Bacana. E claro, nosso moderador dessa noite, ao Business Consultant Principal Latin America e Caribbean da FICO, que é um cargo grande só para me atrapalhar, Eduardo Tambellini. Edu, boa noite, tudo bem? Boa noite, Elaine. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite. Bacana. Sejam todos, então, mais uma vez, muito bem-vindos. Antes da gente iniciar esse conteúdo, eu tenho alguns recadinhos para dar, muita paciência, mas é importante que vocês saibam sobre todas as dinâmicas que nós vamos tratar essa noite. Vamos explicar primeiro a dinâmica desse painel, né? Nós vamos ter uma visão geral aí do moderador para contextualizar o nosso painel e, na sequência, vamos fazer as perguntas e respostas entre o moderador e os painelistas. Mas nós também vamos abrir esse webinar para a interação de vocês. E é muito importante que vocês nos ajudem a bater esse papo e coloquem aqui seus questionamentos, seus comentários. Vocês podem fazer suas perguntas acionando esse botão de Q&A que está disponível aí na barra de ferramentas da sua plataforma, tá? Vocês podem interagir com a gente. Claro que nós temos um compromisso de manter a hora correta desse webinar, então nós não podemos garantir que vamos responder a todas as perguntas, mas nós vamos procurar responder algumas no decorrer dessa live, respeitando o nosso tempo, certo? Então mande aí sua pergunta, de preferência direcionada ao
qual painelista que você quer que responda, e nós vamos deixar alguns minutinhos finais para dar esse retorno para vocês, tá bem? Nós também temos uma enquete em tempo real disponível aqui, que vocês podem participar durante toda a transmissão. Eu vou agora iniciar essa enquete, para que vocês consigam já respondê-la. E a pergunta que nós fizemos e que nós gostaríamos que você respondesse é: qual será o novo normal da cobrança pós-pandemia? Será que, número 1, a cobrança vai ser 100% digital? 2, a cobrança física, perdendo um pouco aos poucos a força para a substituição pela cobrança digital? Ou 3, um modelo de cobrança híbrida que intercala os tipos de canais em igual importância? Ou 4, depende do tipo de carteira. Responde aí e nos ajude a entender um pouquinho sobre como é que você acha que vai ser o futuro desse negócio no pós-pandemia, tá bem? Importante também para você saber é que nós vamos gravar esse webinar, estamos gravando esse webinar e ele vai ficar disponível depois na nossa plataforma de vídeos streaming que nós lançamos esse mês, chamada Credit Hub. Quem não conhece, eu convido todos a conhecer. Inclusive, todos vocês que se inscreveram nesse webinar vão receber um link de acesso para acessar o Credit Hub em um e-mail de agradecimento que nós vamos mandar na segunda-feira, tá? Lá você vai poder rever não só esse webinar, mas também todos os outros webinários que nós estamos realizando em vários países no Brasil, na América Latina, contando Argentina, Chile, Peru, na Europa, tem alguns webinários sendo realizados na Espanha também. Tem também entrevistas com várias lideranças no segmento de inovação financeira nesses países e também o nosso arquivo digital, com inúmeras palestras, debates e momentos dos nossos eventos em vários mercados globais que a CMS atua. E o melhor é que nós liberamos o acesso gratuito desse Credit Hub até o fim de junho. Então, acessem o Credit Hub, se inscrevam lá, curtam as mais de 200 horas de conteúdos exclusivos da CMS. Por último, estou terminando o meu jabá, só um momentinho, eu vou anunciar que nós já temos o nosso próximo webinar agendado e eu quero convidar todos vocês para se inscreverem, vai ser no dia 6, quarta-feira que vem, às 17 horas, uma Masterclass imperdível com o doutor em Economia, Roberto Luiz Troster, sobre as boas práticas bancárias. O Troster, como muitos já conhecem, é um dos maiores especialistas em ecossistema bancário e ele vai dar essa aula show, como ele sempre faz, sobre as práticas seculares que norteiam aí a gestão financeira e que são muito preciosas agora nesse momento de crise para que a gente possa relembrar. Então, assim que chegar a notificação no seu e-mail, por favor, não perde tempo, inscreve aí porque as vagas são limitadas, tá bom? Bom, vamos começar? Já terminei o meu momento propaganda e eu passo a palavra para as considerações iniciais e comecemos esse debate que vai ser muito bacana ao moderador Eduardo Tambellini. Edu, é com você. Obrigado, Elaine. Bom, pessoal, vamos lá. A gente está vivendo um momento aí, no mínimo, diferente, né? Eu tenho usado aí a frase de um conhecido nosso famoso, né? Que nunca antes na história desse país, e na verdade nunca antes na história do mundo, né? A gente viveu uma crise da dimensão dessa. Muitos falam aí que a crise de 29 foi algo parecido, mas já nem isso eu tenho ouvido falar, pela característica, por todas as situações e pelo momento que o mundo está vivendo. Então, eu queria fazer uma introduçãozinha falando sobre algumas questões, né? E uma coisa que eu tenho tentado, eu acho que quem me conhece sabe que eu tento ser pelo menos um grande otimista, né? E eu acho que a gente tem aí um momento muito delicado, né? E questões críticas, né? Diversas mortes, tudo. Mas são sempre nos momentos de crise que a gente geralmente sai fortalecido, que a gente se reinventa, que a gente pode se fortalecer. E aí eu queria fazer, né, na verdade, um pouquinho dessa introdução. Eu acho que nunca a gente teve com a questão relacionamento tão importante, né? No momento desse, estar se relacionando, estar falando com o seu cliente, né? E a gente vai falar de cobrança. Cobrança já é um tema difícil numa época normal, né? Imagine numa época como a gente está vivendo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é se relacionar com os clientes. Eu acho que passa a ser um fator extremamente importante e imprescindível, né? E eu acredito até que empresas que nesse momento tiverem um canal de relacionamento e uma abordagem de relacionamento muito mais clara e muito mais direta, né? E humana, principalmente, vão sair
crise de uma forma muito fortificada. Então, acho que esse ponto é o primeiro. Relacionamento é importantíssimo para isso, para esse momento. Um outro ponto que eu acho que acaba sendo favorável nesse momento também de crise, né? A gente ouve muitas empresas falando, a gente vai falar aqui com empresas de tecnologia, né? E muitos dos projetos de tecnologia que estavam lá na fila de TI andaram rapidamente nesse momento, né? Então, eu acho que esse também é um fator positivo, né? A gente teve que acelerar essa inclusão digital, essa transformação digital, né? Sem dúvida, empresas que já nasceram digitais, a gente teve mais facilidade, né? Mas, na grande maioria, a gente viu aí as filas de TI andarem, né? Nessa situação, que é um fator extremamente positivo, né? Essa necessidade digital fez com que as pessoas tivessem também uma mudança, né? Imaginem a quantidade de pessoas que antes disso, por exemplo, nunca tinham feito um pedido no iFood, no Uber Eats, ou seja lá qual plataforma for. E agora se viram, né, uma oportunidade. Então, essa crise também mudou a forma das pessoas se interagirem, né? A gente vai falar, e a gente tem aqui empresas que usam portais de negociação, um portal de negociação, inclusive, e a gente vai entender um pouquinho quanto que isso aumentou, quanto que essas novas interações foram ampliadas nesse momento também. Existem algumas outras questões, né? Por exemplo, coisas que já eram problema antigamente ou antes da Covid, antes da crise, elas continuam sendo problemas e elas muitas vezes foram até ampliadas, né? Então, por exemplo, um fator que eu acho que é um dos grandes desafios da cobrança hoje é você oferecer planos de negociação que atendam às necessidades do cliente. Isso já era um problema antes da crise. E agora, isso é algo que a gente vai ter que atacar de frente. Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje também. E existe uma outra questão. Um novo perfil de inadimplente surgiu, né? Pessoas que nunca atrasaram, nesse momento, estão entrando nas nossas regras de cobrança e estão tendo que ser tratadas de uma forma onde também nunca antes tinham tido esse tipo de problema. E, por fim, eu acho que tem um fator aí que é muito positivo e que vai influenciar a médio e longo prazo, né? Essa crise permitiu que a gente sempre tem um lado que a gente costuma ser negativo, reclamar do Brasil, mas a gente tem uma questão nesse momento que foi extremamente positiva. A gente, com essa situação do Corona Vouchers, a gente conseguiu inserir mais 30 milhões de pessoas para serem bancarizadas, né, com aquela conta digital que se criou por conta do aplicativo e da possibilidade de pagar pessoas a partir desse convênio, né? Então, eu acho que a gente tem um cenário, sem dúvida nenhuma, extremamente crítico, né? Mas um cenário que, olhando para o lado positivo, né? E eu sempre falo que se a gente tem o limão, tem que fazer a limonada. Não adianta querer ficar falando que o limão é azedo. Vamos lá e vamos fazer a limonada. A gente tem, sem dúvida nenhuma, né, inúmeras possibilidades de sair dessa crise extremamente muito mais forte, né? E aí, para que a gente possa começar esse bate-papo, a gente combinou aqui uma dinâmica, né? Como a cobrança tem um ciclo, né? E esse ciclo começa no crédito, lá quando eu dou a concessão, depois eu faço a manutenção do cliente, e aí eu tenho a inadimplência, a gente vai começar tratando aquele que tem a carteira de inadimplentes, né? Então, a gente vai começar na ordem sempre com o Rodrigo Moraes do Itaú, né? Depois disso, a gente também tem outros personagens do processo de cobrança. A gente tem que começar a fazer cobrança. E hoje em dia, o nível de terceirização é imenso. Então, a gente tem aqui a figura de uma grande empresa que atua nesse segmento, que é Atento. Então, o Luiz Guilherme vai ser o segundo, né, nessa ordem de respostas. E aí, depois, a gente tem toda a parte de negociações, tecnologia envolvida, e a gente vai dividir entre o Polatti da Algar e entre o Fernando da Acordo Online. E aí, para que a gente faça essa primeira rodada inicial, as considerações, eu queria fazer uma pergunta, e a gente, quando estava debatendo o que a gente ia discutir aqui, a gente quis e se preocupou em falar de temas
muito novos, né? E não ficar falando aqui um monte de coisa que o povo já está cansado de ouvir. Mas a gente precisa fazer uma introdução, né? E essa eu queria que cada um fizesse um pouquinho do contexto e falar um pouquinho como é que foi esse momento de crise, né? Como é que está vivendo isso. Então, é só uma contextualização inicial para depois a gente ir para as perguntas. Como é que a sua empresa sentiu esse momento e como é que estão sendo as maiores particularidades, as maiores percepções desse momento de crise. Então, começando com o Rodrigo e aí indo naquela sequência que eu falei. Rodrigo, por favor. Tá certo, Tambellini, obrigado. Vamos lá, a gente saiu bastante, né, a tarde inteira, vai dar tudo certo aqui, né? Acho que a primeira grande mudança, assim, ficou muito marcante aqui, por volta lá do dia 16, 17 de março, acho que para todo mundo, quando de fato houve uma determinação aqui de quarentena, e aí eu diria assim, a primeira mudança, isso que vocês estão vendo aqui, desde esse dia, acabou sendo o meu escritório, né? Então você sai do ambiente físico, de proximidade com as pessoas, e acho que o banco, a organização, teve um primeiro grande cuidado em cuidar das equipes, das pessoas, para dar aí todo o conforto para que a gente pudesse trabalhar e, na sequência, trabalhar aqui e trazer situações, condições aqui para atender bem o cliente. Eu acho que você traz um ponto na sua fala introdutória de quanto é importante isso, né, a necessidade. Então, a gente tem um contexto, que é um contexto mundial, então é diferente de outras situações que a gente já viveu, que tinha alguma desastre, alguma catástrofe isolada em alguma região. Aqui passa a ser uma coisa assim, inesperada, ninguém conseguiria prever. Então, acho que a primeira atenção aqui mesmo foi baseado nesse contexto novo, o momento do nosso cliente é completamente diferente. E logo nos primeiros dias, a primeira semana do 16 de março, a gente começou a se deparar com situações onde, ao escutar o cliente, entendendo, muitas vezes ele olhava assim, cara, eu não sei o que vai acontecer. E muita incerteza. Incerteza da nossa parte, incerteza do cliente, os nossos parceiros aqui também com diversas incertezas. Então a gente precisava naquele momento assim, eu preciso trazer tranquilidade. E que forma passar tranquilidade no primeiro momento para o nosso cliente? Como a incerteza de quanto tempo iria se durar isso daqui, com base no que a gente já tinha de leitura do que aconteceu nos demais países, a gente tinha um norte dizendo que aqui não vai ser rápido. Então aqui a primeira situação aqui é falar, eu preciso ajudar o cliente a passar por esse período aqui extremamente turbulento. E rapidamente a gente começou a se organizar com ofertas. Então, assim, oferta e olhando o cliente em todo o seu ciclo de vida. Acho que o banco se posicionou muito bem, rapidamente, trazendo aqui flexibilidade, dando as carências necessárias para os nossos clientes. Isso aconteceu também para os clientes em atraso. Então, no momento que você começa a trazer na fala, quando você conversa com o cliente numa ligação com ele em atraso e você consegue surpreender ele, porque na primeira reação o cliente falou assim, cara, eu não consigo falar com você hoje. A gente escutava isso direto, assim, o dinheiro está aqui, eu tinha um negócio que eu fechei com você, mas eu não vou pagar mais, não sei o que vai acontecer comigo daqui a 30 dias. E você aborda e surpreende ele de uma forma que eu estou do seu lado, eu entendo a situação, porque todos nós estamos juntos, acaba surpreendendo. Então, acho que esse é o primeiro ponto, olhar para o cliente e conseguir trazer ofertas de alongar parcelamentos, entender das empresas. E a gente sabe que pela cadeia, as empresas elas acabam tendo um reflexo de impacto maior. As empresas de pequena pessoas jurídicas são as que realmente sofrem no dia seguinte, tem um fluxo de caixa muito apertado ali. Então, de fato, trazer um pouco desse conforto para eles foi super importante. E a gente começou a fazer algumas análises até por ramos específicos, a quais é que eles iriam sofrer mais. Né? O segundo ponto, eu acho que passa pelos nossos canais. Então, a gente trazer a oferta no canal certo, no momento certo, e como você mesmo disse, a gente passou a começar os nossos canais tradicionais, as agências, os nossos ambientes de contato com o cliente começaram a ter problemas com a crise também. E aí os canais alternativos começaram a ganhar novas demandas, né? E a gente teve que fomentar ainda mais. Então, é um pouco do que se trouxe, né? O relacionamento com o cliente, dado uma mudança e a ocasião, fez com que a gente tivesse que se adaptar rapidamente. Acho que o esforço da nossa área de tecnologia foi fantástico.
nessas últimas semanas, em trazer uma completude de canal e oferta dentro desses canais para que a gente pudesse chegar com o cliente com a oferta mais correta. Tá? E terceiro passo, aí falando exclusivamente da cobrança, né, a potencialização que a gente fez, o avanço que a gente fez na agenda digital, isso daqui, principalmente nos atrasos curtos, foi muito determinante para a gente no início da cobrança, em segurar o atraso. Mas a gente sabia que no atrasos mais longos, pela dependência que a gente tem hoje com as empresas que a gente contrata, os nossos parceiros, os escritórios de cobrança, era necessário também passar tranquilidade para essas empresas, porque tem funcionário ali dentro. Então, a gente tomou uma série de medidas ali para garantir estabilidade, seja de faturamento, seja de carteiras, de share, para falar, gente, a gente vai ter que pensar diferente. Então, eu não quero ninguém nesse momento aqui se preocupando também com o dia de amanhã. E acho que a gente conseguiu agir rapidamente aqui, tomando decisões em conjunto com os parceiros para trazer a tranquilidade. Porque eu precisaria que as operações trabalhando, eles estavam começando a ter problemas também, obviamente, de absenteísmo, sites fechando, decretos municipais, a gente teve que se reorganizar, se reinventar, colocar operações de home office, que é uma coisa impensável, né? Para que a gente pudesse aqui garantir que a execução fosse plena. Então, eu diria que o mês de março, quando ele fecha o mês de março, a incerteza trouxe bastante impacto, obviamente, para o resultado. A gente eu falava muito com pares meus de mercado e as produções caindo, ritmos bem elevados, as quebras também. Mas é que quando a gente vira abril e já organizado entre a oferta certa, no canal certo, garantindo os incentivos corretos para que os canais também conseguissem operar, a gente conseguiu evoluir no mês de abril aqui e fazer um bom mês, porque assim, chegar no cliente era o que a gente precisava fazer e dar a voz para que ele realmente conseguisse ter essa tranquilidade que é necessária nesse momento aqui. Legal. Luiz, para você também essa ideia, essa pergunta aí, como é que vocês sentiram isso? Como é que vocês estão nesse momento? Uma contextualização aí, por favor. Obrigado, Tambellini. Um prazer ouvir o Morato e uma responsabilidade muito grande falar logo após o meu principal cliente em recuperação de crédito. Mas brincadeiras à parte, reconhecimento sincero, a Atento, que é provavelmente o maior empregador privado do país, e a maior empresa no país em gestão fim a fim de todo tipo de jornada de cliente, seja em atenção ao mesmo, em atendimento, cobrança, vendas, o back-office, se viu nessa semana que o Morato mencionava, a semana da segunda a 16 de março, diante de um desafio enorme. Essa foi uma semana que larga com enorme incerteza, termina com uma grande felicidade na sexta-feira, dia 20, quando fomos declarados pelo decreto uma atividade essencial, mas a partir do que fizemos uma movimentação inimaginável. Como você, Tambellini, eu sou vendedor e tenho o hábito de olhar o copo sempre meio cheio. Eu tenho ouvido uma metáfora muito divertida recentemente, que é ser o vendedor de lenços enquanto grande parte chora. Mas sem nenhuma arrogância, nós tivemos que fazer uma movimentação a fórceps que uma empresa da nossa dimensão não teria capacidade e audácia de fazer em tão pouco tempo, que foi basicamente o seguinte: nós somos uma empresa de entorno arredondadamente para maior, óbvio, o vendedor exagera, uma empresa de 80 mil funcionários em 40 mil endereços. Imaginem você que, para exercer esse direito de sermos atividade essencial, tivemos que praticar o distanciamento social e o distanciamento operacional. O que fizemos? Mandamos nesses 40 endereços, nesses 40 sites, como chamamos, metade das pessoas para casa, e 60% desta metade, conhecido também como 30% do total, atendendo, imediatamente sendo transformadas em home agents, home officers, usando duas das mais comuns terminologias em inglês para essa atividade. Essa matemática para nós é nada mais, nada menos do que no dia de hoje nós temos 24 mil pessoas trabalhando de casa. Eu não me refiro a executivos, eu me refiro àqueles que operam atendimento, cobrança, back-office e vendas. Naturalmente, temos um desafio de garantia de receita porque há uma mudança na dinâmica das interações e vivemos uma ociosidade da ordem de pelo menos 15%, 20%, mas celebrando todos os dias sermos decretados uma empresa
de atividade essencial. Então, esse é o primeiro grande desafio para que todos imaginem como é criada da noite para o dia uma empresa de 24 mil funcionários nessa atividade. Ela se isolada, provavelmente, Tambellini, Morato, Polatti, Fernando e colegas da CMS, provavelmente nós seríamos só em home office a segunda empresa de mercado, ou perto da segunda empresa de mercado. Então, estamos aprendendo como agora entregar. Eu tenho um desafio com o Morato de ter uma parte importante da nossa atividade de cobrança em casa, e ele, obviamente, como cliente exigente que está nos dando melhores condições, mas não pode abrir mão de um desempenho igual ou melhor ao que sempre tivemos. Então, esse é um desafio muito grande. Quanto dessa turma permanecerá em casa quando rapidamente batermos essa pandemia? Seguro que esse é o desejo de todos. Nós não sabemos, mas acreditamos que uma parte muito importante volta sai do off-site, deixa de ser home agent e volta a operar dos seus endereços anteriores. Mas uma parte importante, 5%, 10%, em algumas atividades mais, em outras menos, né, permanecerão operando de casa. E aí a gente abre, numa postura positiva, numa reflexão otimista, um cenário para um sem número de pessoas competentes que jamais puderam trabalhar on-site e que agora poderão trabalhar como home agent, como home officer, poderão trabalhar off-site. Então, a gente, mais do que inaugura quase que uma segunda empresa no nosso setor de home agents, inaugura uma nova modalidade, podendo viabilizar e fazer inserção de gente muito competente que até então, por razões diversas, físicas, familiares, pessoais, teve que descartar a possibilidade do emprego que nós efetivamente oferecemos. Falando do desafio do ciclo de crédito, Tambellini, para não me estender aqui já na largada, a Atento vem há muito tempo investindo em ciclo de crédito, do qual vocês tanto falavam aí nesse início. Nós, para que vocês tenham uma ideia, o negócio de recuperação de crédito ele deve ser do tamanho do negócio outsourcing, ou terceirizado. Eu odeio essa palavra, porque terceiro, para muitos, é igual a barato e ruim, eu não gosto. A parte especializada, externalizada do negócio de atenção a clientes, ela tem o tamanho da recuperação de crédito. Atento, observando isso, fez 2 movimentos muito úteis nesse momento. Ela terminou de comprar, em meados do ano passado, uma empresa de back-office muito especializada em esteiras de concessão de crédito, imobiliário, consignado, automóvel, para citar alguns exemplos, como ela terminou de comprar também uma empresa especializada em cobrança, em recuperação de crédito faixa alta, chamada R Brasil. Dessa forma, a gente se insere, demonstrando ao mercado o nosso apreço por gerirmos jornadas fim a fim no ciclo de crédito, com a Interfile na originação, passando pela nossa competência e dedicação tradicional ao relacionamento da retenção daquele cliente rentável, indo até a recuperação definitiva do crédito, não apenas nas faixas iniciais de atraso, no nosso caso mais receptiva que ativa, mas onde a regra é do credor, onde o credor define qual é a regra de acionamento, até a cobrança faixa alta, viabilizada aí pela aquisição de R Brasil, que nos permite responder ao desafio do Morato, que é recuperar cada vez mais ao menor custo, tendo a liberdade de usar multicanalidade integrada, interface digital humana, para entregar o melhor custo real arrecadado para o mercado e para o Morato, aproveitando ele aqui de novo mais uma vez. Então, é um momento de grande desafio para todos, mas um momento feliz, porque inauguramos uma modalidade que imaginávamos inevitavelmente ter que exercer. Legal, Luiz, obrigado. Polatti, e aí, queria te dar a palavra aí para você também fazer essa contextualização aí de como é que você está vivendo isso dentro da Algar. Ótimo, obrigado. Vou tentar fazer as completudes aí do Morato, do Luiz, né? A gente também agiu de maneira muito rápida, né? É um susto falar que alguém estava preparado, não estava. A gente acionou os comitês, né, de crise, a Algar Tech, ela faz parte do grupo Algar, então a gente teve a sorte aí de poder contar com 2 modelos mentais para agir de maneira rápida e ter o acionista muito próximo na tomada de decisão. Eu, particularmente, estava de férias, para você ter ideia, estava fora do país, eu já cheguei aqui sendo monitorado, então eu fui um dos primeiros a fazer parte do grupo de risco aqui.
E também estou de casa, trabalhando, isolando, nos protegendo, né? A Algar, ela virou case de mercado, a Algartec, né? Porque a gente, em 2 semanas, estava com 65% de toda a empresa, né? Do staff, de 100%, e dos atendentes, em 65% em home. Nós fizemos, igual o Luiz falou, todo um dimensionamento, porque você pensa uma empresa que tem normalmente 2 pessoas ocupando uma PA, e quando você vai para o home, vira 1 para 1. Então, a gente teve que fazer uma logística, infraestrutura, TI, uma movimentação ímpar, e concordo, né? Não natural. Eu acho que dificilmente alguém tomaria essa decisão em sã consciência aí de ambiente de negócio. Mas e a gente mostra o quanto a atitude do gente servindo gente, o quanto está próximo, o quanto ser, né, uma empresa aí de grupo familiar, a gente consegue reagir de maneira rápida. Para, em especial, na cobrança, a gente tem 3 sites, né, majoritários. Nós temos 5 satélites, mas 3 majoritários. E Campinas, a gente concentra muitas unidades de cobrança dos nossos clientes, principalmente financeiro, né? Eu aqui, até me apresentando, eu represento a diretoria operacional para a instituição financeira. A gente deu esse passo um tempo atrás, percebendo o quanto era oportuno, o quanto o grande comprador de outsourcing vem da indústria financeira, e eu, como sou oriundo dela, né, a gente verticalizou e trouxe, além da especialidade de contact center, a especialidade do negócio de banco, para estar ajudando e suportando nossos clientes aí, né? Para você ter ideia, colegas, em Campinas, a gente está hoje com 90% do site em home, né? Então, em cobrança hoje, especificamente cobrança de Campinas, a gente tem 50 associados no on-site, que a gente deve, na terceira onda, zerar. A gente está em vésperas de fechar um site físico e manter toda a localidade em home. E aí vem coisas, né, muito interessantes aí do que acontece, porque primeiro você acha que vai ser uma crise, né? E depois a gente começou, viu a estabilidade, teve todo o desafio de monitoramento, de segurança da informação, de cumprir infraestrutura adequada. Aí você fala, pô, a empresa fez tudo, mas aí o bairro que o associado mora tem estabilidade de internet, nós provemos, então, uma internet melhor, o upgrade ou a concessão. E aí a surpresa começa a acontecer, porque depois igual nós falamos aqui, de 40 dias, a gente está começando a ver indicadores de home office melhor do que do on-site. E outra percepção, né, o Luiz, que tem 40 sites, igual ele falou aí, respeito muito atento, o Dimitrios, mas a gente vê absenteísmo, turnover, desvio de escala, onde a gente tem sites em grandes cidades, tendendo a 0. Então, a gente começa a olhar a oportunidade do home office em comparação ao on-site. E, de novo, em todos os estudos que eu participei nos meus 20 anos de carreira, não dava certo, né? Agora a gente começa a evidenciar que pode dar certo. Então, quero adiantar de primeira mão aqui né, na plenária aqui que a CMS está oferecendo, que a Algar decidiu, e nós já estamos estruturados, nós montamos o produto home office agora. Nas nossas ofertas, a partir de agora, além do preço on-site, nós vamos precificar home office. Não só como contingência, mas como padrão de atendimento. E garantindo aqui toda a parte de segurança da informação, VDI e VPN, visibilidade de desempenho por EMAS, perfil adequado, né? Isso é outra coisa que nós estamos pondo todos os nossos analytics para funcionar, porque nem todo mundo vai aderir, nem todo mundo vai se adaptar e nem todo mundo vai ser produtivo, e a gente continua sendo empresa, capital, né, com os nossos fins aí inalterados. Então, assim, quem tem perfil de responsabilidade autônoma, automotivação, engajamento à distância, liderança à distância, então nós estamos trabalhando tudo isso e vamos começar a oferecer isso no mercado, né, até com uma flexibilidade competitiva, usando muito cloud para ter variabilidade de volume e reagindo conforme o mercado. A tecnologia, também, eu concordo muito com você, todo mundo estava olhando, né? Agora a gente tomou um empurrão para acelerar esse negócio que foi ímpar, né? E aqui na Algar nós percebemos 2 alavancas muito fortes, além das tradicionais de canais. Um é o Analytics, nós temos que ter e chegar no máximo da excelência para descobrir o que, como, porquê e quem vai ter a melhor eficiência, né? E o outro é a predição. Como é que a gente consegue adivinhar, antecipar de maneira real e não em PowerPoint, né? Qual que é o melhor atendente para o melhor devedor? Como é que esse novo devedor reage? Né? Como é que eu troco ele de canal e eu não perco aquela promessa? Então, assim, finalizando, para passar para o meu xará aí, né? Saindo da tecnologia para cobrança,
Eu falei uma frase no nosso ensaio que é, né, as vacinas que curam a gripe até hoje não curam a Covid. E essa é uma máxima que nós estamos trabalhando aqui. Tem uma necessidade nova no ar. Tem uma oportunidade nova no ar, que eu também vim da área comercial, viu, Luiz? Sou bem otimista também, viu? Respeitando toda aquela parte ruim que uma pandemia traz aí, né, para o nosso país e para o mundo. Então, o que a gente vê aqui, fechando a cobrança, carteiras começam a subir fortemente dos nossos clientes, né? A gente investe em digital para fazer aquela retenção primária, a gente também presta o serviço de maneira humana, e aqui é um fator diferencial nosso, porque a gente está cuidando de script, de procedimento, de atitude do nosso associado, para que ele tenha a persuasão necessária, com todo respeito à situação da pessoa que está sendo cobrado, né? Para que a gente construa esse novo normal. Estamos prontos? Não. Estamos construindo, a gente fala aqui, um dia de cada vez, mas trabalhando duro todo dia. Então, é assim que a gente está, né, navegando aí nessa esteira do novo contexto de negócio, principalmente para a cobrança que vai acontecer aí. Tá bom? Legal, Ponte. Ótimo. E aí, para concluir essa primeira etapa aí, o Fernando já nasceu digital, né, Fernando? Pelo menos na Acordo Online, né? Como é que foi aí esse momento? Como é que foi essa adaptação, né? Para vocês, talvez menor, né? Já era digital. Para a gente, tudo isso, né, toda essa loucura, essa crise, aconteceu num momento muito importante para nós, porque a gente entrou num processo de aceleração recente, né? Então, no momento onde a gente foi acelerado, que aconteceu. A gente é uma empresa de transformação digital, né? A gente preza por isso, e para a gente foi um pouco tranquilo, mas eu vou ser bem sincero, a gente está trabalhando muito mais, porque nossos clientes aceleraram tudo que estava parado ali, esperando o momento certo chegou, é agora. Então, nossas demandas de integração aumentaram demais. Hoje a gente não tem hora para começar a trabalhar, não tem hora para terminar, não existe feriado, não existe final de semana, não existe mais nada. E, assim, não vejo problema nisso. A gente sabe que a gente está enfrentando uma fase muito complicada, e a gente, como uma empresa que vem de transformação digital, a gente tem que estar trabalhando o tempo todo, a gente tem que oferecer solução para o nosso cliente, a gente tem que atender todo mundo muito bem, é um período complicado, né? E estamos aí na batalha. Eu acho que não é fácil para ninguém, né? Imagina, para a gente o home office é até tranquilo, porque a gente já trabalha dessa forma, né? Os programadores, para a gente foi tranquilo isso. Mas a gente imagina, por exemplo, para um Matento, para um Algar, poxa, como foi complexo tudo isso. E a gente precisa estar do lado dos nossos clientes para poder oferecer as ferramentas certas, né? É o momento da gente mostrar para que a gente veio. Pô, a gente está... A Acordo Online já existe há 4 anos. Então, há 4 anos, né, toda a equipe construindo um processo de transformação digital para cobrança. Bom, chegou a hora de mostrar o que a gente tem. E agora a gente tem um desafio enorme pela frente, que é continuar construindo uma solução que a gente entende que seja ideal para a cobrança, minimizando muito custo, mudando essa parte de comportamento digital, né? A gente vê hoje, até, né, Eduardo, como você falou, poxa, as pessoas se forçaram a entrar no mundo digital. Até quem tinha um pouco de aversão já não tem mais essa escolha. Você tem que ir para o digital, sem querer, né? Mas a gente vai ter que aceitar isso de uma forma. Então, e a gente que constrói isso, agora a gente tem que estar muito preparado para suprir a necessidade dos nossos clientes, dos clientes dos nossos clientes, e por aí vai, né? É um momento complicado, mas a gente, bom, só de ouvir tudo que a gente ouviu até agora, a gente vê que está todo mundo muito preparado e que a gente vai sair muito forte dessa. Legal. Obrigado, Fernando. Bom, pessoal, introduções feitas aqui. Agora, a ideia é a gente fazer algumas perguntas aí, agora direcionando para alguns especificamente, e aí, à medida que eu estou também olhando aí as perguntas que a galera tem feito, eu vou tentando encaixar nisso, naquilo que a gente também já tinha meio que direcionado em termos de assunto. Queria perguntar para o Morato, né? Na minha introdução eu falei que a gente já tinha cenários, né? Que um dos grandes desafios, né? Quando a gente pergunta para o pessoal, qual que é o maior desafio da cobrança? Muitos vão falar, é achar o cliente, localizar o cliente.
Cara, eu até falo, cara, esse é realmente pesado, é difícil muitas vezes. A gente tem cliente que muda de telefone a cada dia, a cada semana, né? A questão dos chips pré-pagos, hoje isso aí mudou isso radicalmente. Mas eu acho que tem um desafio maior, que é quando eu chego com o cliente, né? E aí é oferecer planos de negociação. Por mais que a gente esteja vivendo um momento crítico, a gente tem uma situação que, quando a gente trata com inadimplente, o momento do inadimplente já é crítico de qualquer jeito, né? Então, antes dessa crise, a gente já tinha um problema que era achar condições para esse cliente pagar. E a gente muitas vezes vê que as empresas, né, ainda elas têm lá aquele beabá nos planos de negociação, né? Então, eu falo há muito tempo, quando a gente está negociando, por exemplo, com um motorista de Uber, se eu falo para ele que ele vai ter que me pagar R$400 por mês, isso é muito diferente de falar para ele pagar 100 por semana, né? Por mais que 100 por semana dê 400, né? E a gente vê pouca flexibilidade nisso. As empresas estão muito despreparadas ainda, por exemplo, para, eu quero pagar 100 amanhã, 200 o mês que vem, 500 o outro e depois mais 350. Cara, não tem sistema que faça isso. Então, eu queria colocar para você aí um pouquinho de você dar a tua opinião, né? E até dentro da grande instituição que você representa, né? Como é que você está vendo essa questão de flexibilização de planos, né? Que no fundo é ouvir o que o cara pode pagar, né? Além de querer receber, né? Tem o querer e o poder, né? Então a gente tem que se adaptar nisso e esse momento é o momento para a gente revisar, sem dúvida nenhuma, isso. Perfeito. Aqui também é um pouco do que eu falei na minha introdução. Já há algum tempo, a gente está tentando buscar uma questão que a gente fala assim, como trazer essa cobrança mais para o cliente, mais humanizada. A cobrança tem uma história de trazer muita intensidade, buscar por eficiência com as ferramentas. E em um momento aqui a gente fez grandes transformações em olhar para o cliente e falar assim, eu estou entendendo exatamente o que é o momento dele. Isso, como você mesmo disse, esse problema já é existente, ele era pré-existente. Agora, o que aconteceu, esse problema, além de ter potencializado, ele ficou meio que comum, né? Então, eu diria que a gente rapidamente se deparou com duas tipos de situações. Aquele cliente que, pessoa física, já se declarava desempregado, aquele que empregado, mas com uma diminuição da renda, ou com aquilo que a gente falou bastante aqui, das incertezas que o momento aqui traz. E pessoa jurídica ainda é um pouco mais, um pouco diferente, porque aquele que falou assim, meu business acabou. Não tenho perspectiva aqui do que vai acontecer. Então, para cada situação diferente, e pensando como que a gente sempre, historicamente, toma a decisão com relação à oferta, né? Você questionou bastante aqui a oferta, o que a gente faz de parcelamento. Assim, quem trabalha com o business de cobrança sempre olhou que assim, price é uma coisa que você faz stress testing a todo momento. Então, isso está no DNA da parte da estratégia de cobrança. Você fica testando elasticidade de preço, desconto, taxa, alonga, e entende aquilo que melhor traz o que o cliente precisa com o resultado que o credor tem para gerar. Tá? No cenário que nós tivemos agora, eu acho que foi uma situação que, quando a gente se organiza, né, e acho que o banco tomou umas decisões muito rápidas, né, colocou as pessoas realmente pensando no mesmo propósito, seja para trazer a completude dos canais, como eu falei, acho que as decisões, olhando para este mesmo objetivo, elas foram tomadas muito rápidas. E a gente se deparou numa situação onde, assim, assumir riscos, tomar riscos, e entendendo que mesmo que você erre, depois você tem que aprender com ele, errar rápido, né, para aprender depressa, foi o que a gente acabou fazendo. Então, nós entramos com um conjunto aqui de ofertas incentivando ao parcelamento, então alongamos seus parcelamentos, entramos com carências e entradas reduzidas, flexibilizando essa negociação, porque claramente, diferente da situação prévia, achar o cliente não estava sendo mais o nosso problema, o cliente estava em casa. Então, quando a gente monitorava os nossos indicadores de cobrança, ou até mesmo os acessos que a gente tinha nos nossos canais digitais, a gente via muita demanda nesses canais digitais, as operações conseguindo falar com o cliente, mas a necessidade de você, naquele momento, trazer a oferta mais adequada
para o contexto que estávamos vivendo e ao momento do cliente foi fundamental. Então, nós entramos com pacotes aqui de carências, a gente foi entrando com 60 dias, hoje a gente já alongou esses 60 dias, 120 dias na média aqui, e chegando até mais em algumas situações, porque é o que a gente foi ouvindo ao longo do mês e entendendo o que estava acontecendo nas medidas que o governo também vinha tomando, que essa travessia ela ia se perpetuar por mais tempo, né? Então, acho que aqui a gente quer realmente ter o cliente ao lado e trazer a situação que, assim, a gente entende o momento e a gente está aqui junto com você, para passar em conjunto com você. Então, acho que aonde fez sentido a gente fazer isso, a gente potencializou. Agora, é importante você ter a oferta certa dentro do canal certo com seus incentivos corretos, né? Nos canais digitais, a gente viu que assim, o número de acessos e autosserviços assim, aumentou absurdamente. Então, a gente via muito da questão da demanda reprimida, foi muito rápido que a gente conseguiu colocar essas ofertas dentro desses canais, os clientes começaram a contratar por ali, foi o primeiro lugar que a gente viu que a demanda existente estava sendo suprida com o que a gente vinha fazendo. Num segundo momento, que a gente consegue colocar isso nos nossos canais, nas nossas operações, acho que é fundamental trazer aqui o incentivo correto aos nossos parceiros. Então, eu preciso aqui fazer com que, previamente, todas as nossas operações eram sempre orientadas a caixa. Então, quanto mais caixa no primeiro momento, melhor. E por isso que eu falei, olhar também para os parceiros, entendendo que, para eles, a gente precisaria garantir estabilidade, foi determinante. Então, a gente fez uma manutenção no faturamento dos nossos parceiros por um período, alinhado com eles, para que justamente aqui a gente tivesse tranquilidade e falasse assim, olha, nesse momento eu preciso dessa oferta, e essa oferta não vai trazer caixa para o banco, né? Mas, por outro lado, eu sei que você tem que incentivar e remunerar aquele operador. Então, o incentivo descendo, né? Desde o que a gente fez para com o parceiro e chegando da maneira correta para o operador, foi super importante, porque, em paralelo, a gente estava treinando e capacitando esse operador a falar com o cliente de uma maneira diferente. Então, acho que esses conjuntos de fatores aqui, juntos, fizeram com que a boa oferta conseguisse chegar ao cliente no primeiro momento. E essa é a primeira etapa, né? A gente sabe que a gente está passando aqui por um período que, ao longo dos próximos meses, a gente vai ter essas carências vencer e a gente vai ter que montar estratégias robustas para fazer uma nova abordagem com os clientes, né? Então, muitos perguntam assim, cara, como que é a projeção de vocês para frente? A gente sabe que as carteiras vão crescer, né? Isso é um fato, mas a gente tem que estar preparado para atuar com essas carteiras. Mas eu diria que o grande aprendizado relacionado à oferta é a gente teve que sair do nosso modelo tradicional de decidir por ofertas. A gente lotou muita oferta com descontos mais agressivos, taxas mais agressivas, que a gente vinha monitorando, falou assim, ela é boa, parece fazer sentido. Só que, em vez de avançar isso de maneira homeopática, a gente foi lá e falou assim, é hora de correr um pouco mais de risco e assumir que o cliente está precisando e vai ser importante para eles. Legal. Boa. Eu vou fazer uma pergunta para o Luiz Guilherme agora e tentar aqui juntar nessa pergunta que a gente já tinha montado um pouquinho daqui do que o pessoal está perguntando. Então, vou acabar aproveitando aqui, né, usando aqui o Alexandre Trevisan, que fez uma pergunta especificamente sobre o home office, e o Eduardo Ribas aqui, que também tem a ver com isso. Então, Luiz, queria te perguntar, dado esse cenário, desse volume de gente que está dentro de casa, está em casa, né? Eu até tive uma situação de uma amiga minha que me comentou que deixou de pagar uma conta, né? Esqueceu de pagar uma conta, aí ela recebeu uma ligação de cobrança, e aí, de repente, no meio da ligação, tinha uma criança, começou a chorar atrás da menina. E aí a operadora não sabia se ela continuava a cobrança, se ela acudia a criança, né? Então, a gente tem um cenário, cara, que é diferente, né? Pessoas que têm filho batendo na porta. Meu filho, quando eu comecei a trabalhar em home office, ele era pequeno, ele via que eu estava dentro de casa, ele batia na porta, que ele queria eu. Então, assim, a gente tem algumas questões, né? Acho que produtividade, né? Então, tem até a pergunta aqui que eu comentei, que pergunta exatamente como é que como é que as empresas estão controlando a produtividade dos operadores, né? A pergunta do Eduardo Ribas. E o Alexandre Trevisan perguntou aqui que a gente sabe, né, que a gente trabalha com operação, a gente sabe que, cara, tem que fazer um oba-oba, tem que fazer campanha para incentivar essa galera a trabalhar, né? Quer dizer, dado esse cenário, como é que a gente mantém essa galera na mesma pegada, né? E aí eu queria aproveitar e também
se você conseguir juntar isso no teu tempo, falar um pouquinho até a parte de legislação, cara. Tem uma pergunta aqui que eu já perdi, mas alguém perguntou da questão de CLT, né? Aqui, Mário Eduardo Vieira, né? Como é que ajustar essa questão legal, CLT, benefícios, né, cara? Muda um pouco essa questão, né? E tem uma economia para a empresa também, porque não tem vale transporte, para o funcionário também, o cara não perde tempo de locomoção, deslocamento. A gente sabe que tem pessoas nas grandes cidades aí que perdem 3 horas entre ida e volta para o trabalho, né? Então, acho que, né, faz um resumo disso tudo que eu perguntei aí, Luiz. Dei um desafio agora. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Agradeço as perguntas dos participantes da audiência presente. Objetivamente, nós estamos aprendendo com isso. Eu dizia para um cliente outro dia, ele dizia, olha, essa operação lá na casa do seu agente, ela é mais barata. Você não está pagando pelo metro quadrado, não tem vale transporte, para dar 2 exemplos. Eu dizia, porém, quando eu desmembrei essa posição de cobrança ou de atendimento, que é geralmente ocupada por 2 agentes na média diária, um levou o micro da operação para o outro, a gente teve que alugar. Então, há interessantes contrapontos aí. Obviamente que eu aposto muito no amadurecimento da solução de home office, trazendo gente mais madura que estava distante deste mercado, a um custeio mais controlado. Eu diria que, para mim, o maior ganho, além da elevação da qualidade desse indivíduo, é um indivíduo que, no limite, está aposentado e tinha limitações de deslocamento, é a questão do absenteísmo. A logística para grande parte da nossa população, para grande parte dos brasileiros, não é trivial, e o sujeito trabalhando de casa mitiga um custo muito duro, que é o absenteísmo, a falta e o atraso. O que fazemos para motivar essa tropa? O que é absolutamente emocionante para todos nós é perceber, no momento de grave pandemia global afetando economicamente imediatamente o país, por conta das obrigatoriedades de distanciamento social, de paralisação econômica para a proteção da vida, é perceber o vínculo que as pessoas têm com o trabalho. Sejam os que foram para casa, sejam os que permaneceram nos sites. Em algumas modalidades, temos até um sistema de rodízio, o vínculo deles conosco é absolutamente inacreditável. Como a questão de saúde abraça a questão passada a pandemia, e acreditamos que isso vai acontecer no curto, médio prazo, como há um vínculo com o trabalho, porque o binômio saúde e atividade precisam andar juntos, ainda que nesta ordem, saúde e a vida primeiro. Então, é nada desafiador motivar, ter a empresa de pé. Quando a gente olha para o nosso time e fala, pessoal, temos uma grande notícia, somos atividade essencial. Vamos trabalhar como nunca para manter a empresa ativa e permanecer empregando todos os nossos funcionários. E, felizmente, já temos uma movimentação contínua e em constante transformação do governo fazendo movimentos, trazendo decretos para anteciparmos férias, colocarmos em disponibilidade, contratarmos no regime CLTista, isso não é da pandemia, em conceito de intermitência, menos horas combinadas com o contratante. Eu acho que o ambiente é o mais unido possível, se eu puder caracterizar dessa forma. Eu sou figura presente aqui confirmando, temos melhores condições do Itaú Unibanco e mais motivação para cobrar, porque se talvez o contato com a pessoa certa tenha até melhorado, porque ela está em casa, pensemos assim, né? Tá confinada e é mais fácil encontrá-la. Por outro, obviamente, que em função dessa pandemia, da paralisação econômica, do distanciamento social e da tolerância que o credor tem com o devedor, nós temos mais dificuldades de fechar acordos, naturalmente. A gente se depara com situações como muito obrigado por essa oferta. Simplesmente sensacional, só que eu não posso. Só que eu não posso. Aí nós temos que reagendar com enorme disciplina e cuidado para não perder aquela liga, não perder aquele propenso. Agora, encaremos a realidade. Do universo dos propensos, quem continua sendo propenso é menos capaz, alguns dos propensos viraram mal pagadores e o universo de mal pagadores ficou pior ainda. Então, temos um desafio para torear essa realidade. E eu queria
aproveitando os colegas, é a Algartec, que é uma empresa muito completa, também ao Fernando, que nasce digital e opera absolutamente online. A gente tem uma vivência muito interessante aqui na companhia, porque a companhia vem crescendo e usando multicanalidade integrada, inteligência artificial, para auxiliar o ser humano. A gente sempre diz aqui na companhia que, na prática, a gente vê robôs humanos, muitas vezes, e vemos seres humanos absolutamente robotizados. O lado de humanizar as relações no momento como esse, isso é ainda mais fundamental, ele tem que estar presente, não importa o canal. Quando a gente escolhe acionar alguém digitalmente, o Fernando pode, pelo menos um dos Fernandos pode confirmar aí a minha visão, a despeito do acionamento ser digital, a linguagem tem que ser humanizada. Nós temos uma área aqui de interface conversacional na companhia com roteirista de cinema. Eu preciso, com base em preditividade, estatística, com ciência numérica, saber que o Tambellini, que só responde a uma cobrança daquela maneira, naquele dia, naquele horário, qual é a linguagem afeita a ele para que a gente catalise essa propensão. Então, eu diria, nós vamos ter que trabalhar mais do que nunca e sermos muito mais eficazes e usarmos essa inteligência de forma efetivamente humana. Isso é um desafio. Eu sempre digo, muitas vezes, quando eu conto onde trabalho e tenho a oportunidade de falar de dimensão em base humana, que temos com orgulho da nossa companhia, repito, se não somos o maior empregador, estamos entre os maiores, provavelmente somos o maior privado, as pessoas batem nas minhas costas, como que diz, com pesar. Não é? E eu sempre digo o seguinte, o que é regra finita, dado finito, e que se repete, algoritmizável é. Se não é algoritmizável, amigos, para o ser humano vai. E esse ser humano tem que estar nutrido para fazer a melhor interface possível. Assim como o conglomerado Itaú Unibanco, atuamos fortemente no iFood. Eu diria para vocês que talvez o iFood, das suas dezenas de milhões de pedidos, tem um dígito de problema, 2%, 3%. Fiquem com um dígito de problema. Esse dígito de problema quase sempre não é problema repetitivo e não algoritmizável e cai em milhares de seres humanos tratando com restaurantes, tratando com entregadores e tratando com tomadores do pedido. O tomador do pedido é mais chatbot user, o driver é meio lá e cá, o restaurante quer resolver na voz. Então, é um momento de efetivo grande aprendizado para todos nós. Legal, Luiz. Obrigado, cara. Paty, acho que assim, pegando essa mesma linha aí, né, e até acrescentando algumas coisas, a gente teve várias perguntas aqui, né, vai sobrar para você aí responder uma, né, o pessoal perguntou aqui o quanto que a gente já tem alguma situação aí, alguma metodologia na galera que está em casa, de repente, para controlar o uso de celular, né? A gente viu que a maior parte das empresas, né? Porque quando você pensa, o cara está na casa dele, vai estar a zona lá, o cara está acessando o site. Cara, não, na verdade ele pode até estar acessando, mas se ele está acessando, ele está deslogado do ambiente da empresa, porque a maior parte dos processos, você fechou uma VPN, o cara está dentro da empresa. Isso aí. Né? Agora, tem situações que, por exemplo, vamos imaginar, cara, o cara está fazendo um processo de venda de produto onde ele está colhendo dados do cartão de crédito. A gente sabe que quando isso é numa operação dentro de casa, né, dentro da empresa, o cara não entra com celular, não tem caneta, não tem papel. Como é que fica isso dentro de casa, né? E principalmente essa questão do uso do celular. Não sei. Eu não sei responder isso nesse momento, mas de repente não sei se vocês já perceberam e já se preocupou com isso. E até você... Posso ajudar aqui. Realmente não tem uma resposta, porque vai depender muito, né, do perfil, do conteúdo de cada elemento. Você matou a primeira charada, que é o controle ao disponibilizar a máquina. As tecnologias hoje abrem e fecham o ambiente da empresa, né, e o ambiente do nosso cliente que sobe ali, de maneira controlada, gravada. Então, a execução dentro da máquina, hoje, ela é toda blindada. Agora, você fala assim, putz, mas ele pode tirar uma foto, ele pode pegar um dado, né? Normalmente, Luiz, majoritariamente, nas partes dos clientes bancários, que a gente, principalmente que minha diretoria atua, a criptografia e como é que fala? A blindagem dos dados críticos já acontecem dentro do sistema core.
Então, né, nosso maior cliente que a gente tem de cartão de crédito, usa uma plataforma global, ela já é toda com os números dos cartões, você vê um, não vê o outro, vê um, não vê o outro. Então, né, tipo criptografada de alguma forma, o que impede a pessoa, o analista que querer fazer uma fraude, colher todos os dados. Né? E igual a gente está movendo na hora de fazer o canal de disponibilidade de sistema, nossos clientes também a gente percebe a mesma movimentação, né? E se ajudando de maneira bilateral, também evoluindo nessa parte de segurança para que a gente evite esse tipo de risco, tá? Agora, não dá para falar que ele não existe, mas a minimização que está acontecendo e a corrida contra isso, igual das implantações de tecnologias, de canais digitais, vem ao mesmo reboque, tá? E na mesma velocidade. Então, isso vem trazendo e evoluindo uma garantia de segurança da informação mais forte, mesmo a pessoa estando em casa. Legal, boa. Tambelina, deixa eu só fazer um complemento, que para a gente deve mudar de pergunta agora. Eu acho que, do ponto de vista do contratante, quando eu comecei a ter demanda dos próprios parceiros em ter que transformar uma parte da operação deles em home office, mas quais são os cuidados que a gente teve que ter ali, de novo, aquele momento que você assume riscos, né? Acho que minimamente, quando se faz uma pergunta com relação a essa, eu acho que não tem uma resposta exata, né? Porque você não consegue, de fato. Você tem que fazer assunções de risco e minimizar risco. Eu acho que do ponto de vista de você garantir que a máquina seja da empresa e não do funcionário, isso é uma restrição. Você coloca isso como uma exigência na hora que você transforma isso para dentro da operação em HO. Há questões de segurança de acesso dos VPNs, o critério de parâmetros de segurança, quer dizer, isso dá para se consolidar e colocar. Então, a gente colocou parâmetros baseline, assim, que a gente entendia que era o mínimo para conseguir diminuir o risco. Claramente, não ter as imagens gravadas por vídeo, isso a gente não conseguiu. Agora, o que fizemos aqui do ponto de vista do Itaú? Acho que, ao direcionar isso para as empresas, a gente pediu que, primeiro, colocassem pessoas, né, operadores com mais tempo de casa, os operadores mais sêniores, então, minimamente com 2 anos de tempo de casa, em algumas operações um pouco mais flexível, com 1 ano de casa ali, principalmente. Operadores que performam bem e garantindo que as ligações que eram derivadas a esses operadores das suas casas fossem ligações mais receptivas ou ligações que a gente já tinha algum tipo de contato com um cliente histórico, né? Então, foram formas de conseguir. E a gente hoje consegue, né, eu aqui do banco consigo, através de uma telemetria diária, analisar da operação que está em home office, quanto tempo ele trabalhou logado, qual o tempo médio de atendimento desse operador, quanto tempo ele ficou em espera, todos os indicadores operacionais. E a gente colocou parâmetros assim, comparando a média de atendimento deles em home com o pré-home, né? Quando ele trabalhava em loco. Para ver assim, ele mudou o perfil do atendimento dele. Estamos comparando isso diariamente com a operação que mantém-se em loco. Hoje eu tenho mais ou menos 25% da minha operação, entre todos os parceiros, trabalhando em home office. Os outros 75% estão operando de maneira equivalente. A gente está vendo alguma surpresa. Assim, o home me surpreendeu muito positivamente no primeiro momento, onde a gente está vendo que os operadores, sim, estão conseguindo falar mais com o cliente, estão sendo mais produtivos também, e a gente conseguindo entender assim, cara, esse cara não está logando fora do horário permitido, e entre outros pontos. Então, tem muita pergunta aqui, acho que no chat, falando assim, cara, qual é o futuro, né, do home office? Eu diria assim, não vai ser para todos, porque nesse momento também não está para todos. A gente está sendo muito seletivo em colocar aqui, porque a gente sabe que, assim, zerar risco, impossível, tá? Então, acho que esse é o principal ponto aqui. Legal. Pessoal, a gente está com um período aí já mais apertado, temos 25 minutos para o final, então eu sei que esse assunto, se a gente for olhar todas as perguntas aqui e tentar responder tudo, a gente vai ficar a noite inteira aqui e seria muito agradável, mas vamos tentar ser um pouquinho mais concisos aí nas respostas. Fernando, na parte de negociação, autonegociação, né? Como eu comentei inicialmente, a gente tem um cara que nunca tinha entrado no iFood, né, cara? E nesse momento a gente tem um cara, de repente, propenso a fazer uma negociação num cenário digital, né? Vocês também fazem interações, né, também de cobrança, né? E tem uma pergunta aqui de um grego, ele chama Anonymous, brincadeira,
que ele pergunta exatamente, cara, que tipo de canal digital, né? E como é que a gente estabelece perfil, né, para saber, né? A grosso modo, ele falou lá, o cara mais novo, ele aceita mais interação por SMS, o outro cara é e-mail. Como é que vocês têm visto isso? E esse momento também acredito que deve ter ajudado a ir mais profundamente a esse tipo de pergunta. Vamos lá, eu vou aproveitar até para fazer um apontamento. Eu achei muito interessante os apontamentos do Luiz Guilherme. Eu achei muito legal o que ele falou. Eu queria aproveitar que, assim, o enclausuramento é uma realidade, né? Então, futuristas no passado falavam sobre essa tendência do enclausuramento devido à violência, devido à saúde, e de repente isso aconteceu, chegou. Com isso, a transformação digital, as coisas estão acontecendo de uma forma muito maluca, muito rápida. Com isso, eu acho assim que as empresas que aproveitarem esse momento, enxergarem que além das transações comerciais, as pessoas precisam muito mais de uma atenção diferenciada, vai se destacar, tá? E a gente trabalha no momento mais delicado entre o relacionamento entre um credor e o consumidor, que é a cobrança, né? Então é o pior momento. E a gente precisa ter um afeto, né? Uma atenção especial nesse momento. E aí vem outro ponto, né? Que é a segmentação, né? Como que o acordo online trabalha? Poxa, Fernando, você é o tal, como é que você está falando de humano, sim? Eu não acredito. Sou eu que estou... Ouvindo ou está travando? Opa, voltou? Voltou. Opa, então tá. Eu estava dizendo o seguinte, que eu não acredito 100% no digital, mesmo sendo uma pessoa do digital, eu não acredito 100% no digital, já respondendo a primeira pergunta, por quê? Eu acredito na humanização, inclusive do digital. O acordo online nada mais é do que todo o processo convencional traduzido para o digital. Então a gente pergunta para o cliente quanto que ele tem para pagar, a gente pergunta por que ele não quer pagar a dívida dele, a gente tem diversas alternativas dentro do acordo online para tornar esse processo mais humanizado e simples, né? Uma coisa que a gente não pode fazer é complicar esse momento, né? Token para lá, token para cá, login, não sei o quê. Então tem que simplificar, né? Hoje até estava conversando mais cedo, eu vi qual a dificuldade das pessoas com o auxílio emergencial para entender o aplicativo. Elas não conseguem receber um token e colocar no aplicativo. Então a gente tem que procurar ser simples, humano, né? E segmentação, né? Que foi a pergunta, porque a gente trabalha assim com segmentação, eu acredito muito nisso. Eu não vou falar com todo mundo da mesma forma. Cada um precisa, a gente precisa falar com cada um de uma forma diferente. São pessoas diferentes em situações diferentes. E o digital vem para ajudar muito nessa questão, né? Falando do humano, o que o digital faz? Ele diminui custo, ele gera e o digital acelera muito o processo, mas ainda vai precisar do humano. Eu não acredito na cobrança 100% digital. O que a gente faz é gerar informação e dar insumo para o cara que estiver na linha depois, que vai falar com o cliente, tem muito mais informação para conversar com ele. Sabe exatamente qual é a situação dele, sabe quanto que ele quer pagar, sabe se ele está desempregado, se ele tem Então, isso vai ajudar. Para quem resolveu o problema no digital, ótimo. A gente aproveitou muito disso, mas... por isso que a gente trabalha não só no digital. A gente é 100% digital, sim, mas a gente trabalha com o humano inserido nesse processo, tá? Que mais? Acho que a gente até tem visto um pouco de mudança nos últimos tempos no acordo online. O número de acessos do mês de fevereiro para o mês passado aumentou até para esse mês consideravelmente. Algo que a gente percebeu, mobile, os acessos de mobile que vinham perto de 80% passaram para 90%. A gente percebe que chegou um perfil novo, um cliente novo nessa jornada, né? E a gente também precisa estar preparado para como que a gente vai falar com esse novo cliente, né? A gente vai agir da mesma forma? Não, eu acho que vamos pegar esse momento de transformação e vamos nos transformar também. Vamos fazer com que a cobrança acabe com aquele problema de cobrança, né, que é uma coisa ruim. Não é.
Se você pensar friamente, não é quando a gente dá para o cliente a chance de ter a retomada financeira, é quando a gente ajuda ele no momento mais difícil. Então, a gente precisa acabar com esse problema da cobrança ser o pior momento. Não é isso. E a gente tem como fazer isso agora com os meios digitais e com o humano participando desse processo, entende? Eu não sei se eu respondi a pergunta, né, da parte de segmentação, mas a gente trabalha muito com segmentação, bastante, analítica, segmentação, dados, é o que a gente faz para transformar a experiência do cliente, do consumidor, a melhor possível. E legal, Fernando, e eu acho que essa questão de trabalhar com segmentação, de novo, esse já era um problema antes do Covid, né? Agora, cara, de novo, tem inúmeras coisas que se a gente não tinha feito a lição de casa, esse é o momento, porque se a gente não fizer agora, não vai ter depois, né? Quer dizer, muitas empresas, se não fizerem a lição de casa nesse momento, não vai ter o amanhã. Então, legal, acho que esse é um ponto importantíssimo. Eu queria pegar agora, dar uma jogada aqui, até para vocês... Acontece, né, gente? Home office, cachorro late, essas coisas acontecem. Mas queria dar uma geral aqui para vocês colocarem, que esse é um tema que eu comecei a ver algumas empresas falando, é um tema que eu acho extremamente delicado, o Morato acho que já falou um pouco disso, o próprio Luiz colocou isso como uma questão importante, né? Mas eu acho que vale aqui uma rodada, é uma pergunta da Janaína também, com relação a, cara, como é que eu posso preservar mesmo a minha relação contratante-contratado, né? O Morato já falou um pouquinho disso, mas eu queria só dar uma reforçada nisso. A gente vê até, inclusive, algumas empresas, né, que estão sendo sinalizadas de que, pô, cara, o cara está me reduzindo comissão para trabalhar nesse momento. Cara, é um tiro no pé, né? Quer dizer, como é que eu vou fazer? Eu estou matando minha galinha de ovo de ouro, né? Porque é o cara que vai botar o dinheiro em conta. E ele já está impactado pelo momento de recuperação um pouco mais complexa. Então, Morato, sei que você já falou disso, mas, cara, só para a gente dar uma contextualização maior nisso. Bem, que eu falei desde o início, eu acho que a gente teve um cuidado também com os contratantes, porque a gente sabe como eles seriam importantes aqui, né? O Fernando trouxe, o Modonese, bastante aqui, a questão não tem canal que vai ser 100% dependente, então a gente entende que vai ter uma integração ainda maior do digital com o online e o offline aqui, né, o O2O, e ter os contratantes aqui seguros para passar por essa etapa aqui junto com a gente e dar segurança às suas equipes era o fundamental. Então, acho que a primeira medida que a gente fez aqui era tudo aquilo que é o tradicional, que gere aqui o nosso negócio, foi a gente dar estabilidade. Então, primeiro a gente deu estabilidade de faturamento. Mantivemos aqui, estamos mantendo o faturamento estável pela média dos últimos 3 meses, né? O que significa que ninguém vai ter queda de faturamento, mesmo com as quedas de caixa que a gente está vendo, né? Como a maior parte dos faturamentos aqui na cobrança são variáveis, foi essa a preocupação. O segundo foi justamente garantir que os efeitos de meritocracia, ganhe, perde de carteira, a gente também conseguiu neutralizar isso aqui, dando estabilidade a eles. E muito que a gente fez isso foi justamente conversando, estando muito próximo dos parceiros. Então, eu acho que semanalmente aqui eu me junto com a maior parte deles aqui para ouvi-los, entender o que eles estão passando, ouvir os feedbacks e a gente ir ajustando as coisas juntos. Então, a proximidade ainda com eles ficou intensamente ainda maior e isso é super importante. A contrapartida que eu vi por parte deles, e desde o início, os investimentos que eles foram fazendo em garantir a tranquilidade dos operadores para saírem das suas casas e irem trabalhar, que mesmo com home office e sendo implantado e ganhando escala, isso, a gente ia depender de muita gente ainda lá dentro. Então, como motivar uma pessoa a pegar um ônibus, transporte público a chegar lá, né? E acho que eles não foram super importantes para a gente. E o fato de você manter o faturamento garante que a gente consiga, como eu disse, fazer com que a oferta que eu preciso nesse momento, que é uma oferta que gera menos caixa, chegue. Agora, é importante falar para frente. Eu acho que ainda tem muito do questionar. Assim, o que nós temos agora é um fato que vai acontecer daqui os próximos 3 meses. Eu claramente acredito que a gente vai revisitar aqui em conjunto com todos a forma como a gente hoje pensa nas remunerações com os nossos parceiros. E talvez essa é uma exigência que vai ser demandada pelo próprio cliente. O cliente hoje ele vai ter uma demanda de fazer os seus parcelamentos alongando mais, quer dizer, o caixa cai.
o caixa cai, eu tenho que manter a operação estável, então eu tenho que remunerar isso de uma forma diferente. Qual é essa forma? Eu não sei. É uma coisa que a gente está pensando nesse momento e eu gosto de pensar isso muito junto com eles. Eu acho que a gente faz sempre uma estratégia, coloca um incentivo que de fato seja bom para o meu parceiro, né? Ninguém tem que trabalhar de graça aqui para o banco. Então, acho que tem que ser uma coisa que seja duradouro e sustentável. E acho que a palavra sustentável agora é o que vai permear para a gente, porque a cobrança agora a forma de se relacionar com o cliente vai mudar bastante. Então, a gente vai ter isso em várias etapas daqui para frente, a humanização com o cliente necessário, e eu preciso estar com a segurança com a operação. Legal. Olá, isso aí, até te chamar, você está sentindo isso também dentro dos seus parceiros aí? Alguém que está apertando? Então, o Rodrigo me ajudou no passado, eu vou completar o dele assim, né? Pensa um contratante que não está trabalhando junto com o seu parceiro, né? A gente, quem está na indústria, aí sabe que o contratante tem lá wage, faixa, valor, scoring, e a própria FICO aí, né, que faz neural para a gente, seja fraude, seja cobrança, crédito, fazendo um jabazinho para você aí, tá? Obrigado, né? Porque eu estou deixando vocês fazerem, não tive oportunidade de fazer. Tamo junto. Mas assim, e é isso, né? Eu venho lá, que eu falei, trabalhei no Bradesco, 12 meses para trás. Cara, se o contratante e o contratado não se unir na nova informação, na definição desse novo cliente devedor, ouvindo desde as regras de negócio dele, dos produtos, dos canais de vendas e do comportamento de compra do cliente dele, e não ouvir a central, né, que tá igual como o meu xará falou ali, que está falando do desemprego, que está falando da condição. Pensa, não dá para cobrar amanhã o funcionário público, o funcionário liberal de diversas indústrias e o autônomo do mesmo jeito. Esse cara morreu. Ele vai querer ganhar dinheiro da gestão de custo, e a gente sabe o quanto é finito isso. Ele não está olhando para a dimensão infinita que é da recuperação, né? Então, só para completar o do Rodrigo aí, eu acho que seria uma miopia muito grande nesse momento, o cara que olhar só para dentro, porque ele vai gerar uma escassez no curto prazo, né? Porque agora os históricos vão se perder e eles vão nos confundir, que se a gente não trabalhar em conjunto, vamos refrasear, trabalhando em conjunto vai ser um grande desafio o segundo semestre nosso aqui na área de cobrança, né? E nós vamos empoderar analytics, preditivo, e mesmo assim eu acho que nós vamos ter grandes desafios. E aí eu quero até elogiar aí o Rodrigo, né? Fazer essa garantia, essa tranquilidade para o provedor, que se ele não atingir um piso de média histórica, dá fomento, dá oxigênio para todo mundo continuar investindo e fazer dessa parceria um sucesso. Legal. Pessoal, a gente tem aí 10 minutos, eu queria fazer uma proposta aqui de considerações finais, então cada um tem que ser redondinho, um minuto, para sobrar aí depois as considerações finais da Elaine, por favor. Rodrigo, um minuto. Tá bom. Gente, acho que foi excelente aqui o nosso bate-papo, foi muito bacana conversar com todos, ter uma visão aqui de diversas empresas. Eu falei ao longo aqui dessa quase 1h30 aqui que acho que a gente tem aqui uma situação que a gente vai ter que trabalhar por etapas. Estamos passando aqui a primeira etapa aqui, a gente entendeu estamos tentando entender bem o que está acontecendo, fazer chegar bem para os nossos clientes o que a gente precisa, cuidar dos nossos parceiros aqui, fazer toda essa evolução de integração de canais. Eu acho que a forma como a gente vai se relacionar com os nossos clientes devedores vai continuar mudando. Tenho certeza que integrar digital com o humano vai ser necessário, está no DNA do brasileiro, negociar, entender melhores possibilidades. Por mais que a gente tenha a completude das ofertas nos canais digitais, a gente vai ter que trazer possibilidade cada vez mais ele se autosservir, fazer simulações na qual ele possa entender qual é o momento dele naquela situação e conseguir achar a melhor solução. E quando ele não conseguir resolver isso no online, ele conseguir transbordar direto para o offline. Eu acho que, como o Madonese falou, tudo que estava parado acelerou demais. Então, acho que a gente pôs de pé as coisas agora e vai ter agora um trabalho de a gente se conectar entre os demais canais. E, para dar continuidade aqui, claro que dar estabilidade aos parceiros para continuar passando por toda essa travessia é extremamente importante. Não dá para entender se a gente vai conseguir ficar isento a isso. Porque acho que, de novo, a conversa com o cliente ela está começando agora
e isso vai se perpetuar por uma forma diferente. A cobrança vai mudar radicalmente a forma como a gente faz e vinha fazendo até então. Obrigado, pessoal. Valeu, Luiz. 1 minuto, hein? Contando. Tambellini, primeiro eu tenho certeza que o Morato, como representante líder entre os credores desse país, já vivencia uma realidade de menores spreads e maior concorrência. Diante de um cenário como esse, nós, parceiros estratégicos, se não formos os preferidos, sofreremos como provedores. Então, que toda essa inteligência da qual há muito se fala seja bem empregada por todos nós. Eu diria, nesse momento, mais do que ser multicanal integrado com interface digital humana, como eu não paro de repetir aqui nesse nosso encontro, nós temos que ter a capacidade de, ao interagir com um devedor para recuperar o crédito, retê-lo e ainda, quiçá, conceder. Ter uma capacidade de olhar o cliente como um todo, e ser humano é ser capaz de ser oportuno e tirar o melhor daquela interação. Esse é o nosso desafio. Só sobreviverão os mais competentes, definitivamente. Beleza, obrigado, Luiz. Polatti, 1 minuto aí, considerações. Tá bom, é o pitch, né? Eu, assim, a Algartec, o Grupo Algar tem como missão gente servindo gente, né? Essa discussão é muito rica, ela é muito bonita, mas minha mensagem final é que a gente não pode esquecer que na ponta tem um cliente, tem um ser humano, né, que não necessariamente está nessa situação por incompetência, por malandragem dele. E aí eu só queria fechar com uma máxima do direito, que a gente tem que ter habilidade de tratar os iguais nesse momento. Você economizou uns 30 segundos. Vamos lá, Fernando. Bom, vamos lá. Não usa os 30 do Polatti, não. Deixa para mim. Tá bom. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ser digital e humano. A transformação digital chegou, mas quem constrói isso somos nós humanos. A gente não pode perder isso de jeito nenhum. É momento de união. Desculpa o discurso, né? Mas acho que é o momento que a gente precisa, né? Aproveitar que tem muita gente assistindo. É momento de a gente se unir, não é momento da gente se degladiar. Todo mundo aqui pode trabalhar junto. A cobrança, né, desse tamanho, todo mundo se conhece, tem lugar para todo mundo. A gente precisa trazer uma inovação para esse mercado que está precisando já há um bom tempo, precisa se renovar, e nós somos a bola da vez, né? Vamos fazer isso direitinho. E acho que é isso. Acho que o último recado aí, gente, cuide da imunidade. Acho que isso que é importante, acho que não tem nada a ver, mas a gente não tem remédio ainda para essa doença, então vamos cuidar da saúde, vamos se exercitar, dormir bem, deixar a cabeça boa. Acho que isso vai fazer diferença. A imunidade é o único remédio que a gente tem atualmente. Legal. Bom, e aí agora as minhas, né, Elaine? Eu queria só dizer para vocês sobre a nossa enquete, né? Que a gente fez a pergunta, né, qual será o novo normal da cobrança pós-pandemia, com 59% ganhou aqui modelo de cobrança híbrida, que intercala os tipos de canais em igual importância, né? Que é um pouco do que a gente falou, cara. Não dá para existir só o digital ou só o humano, né? O humano já teve naquele seu momento de só ele. Agora não existe essa situação de agora é a hora do digital. O digital, ele é o complemento desse processo e ele tem que funcionar junto. Em segundo aqui com 25%, né? Valor aqui depende do tipo de carteira, o que também faz sentido. Tem interações que fazem sentido ser mais digitais, outras mais humanas diretamente. E aí eu queria só fazer também minha finalização, né? A gente teve uma série de perguntas, tentei dar vazão aí ao máximo possível, mas o tempo é, infelizmente, curto, né? Eu queria convidar vocês aí, muitas das perguntas aqui, dos temas que o pessoal colocou, eu tenho tentado colocar uma discussão e gerar bastante conteúdo, né? Para quem não sabe, eu criei um canal no YouTube chamado Tabelando com o Tambellini, então vou fazer meu jabá também, né? Eu não ganho dinheiro com esse canal, né? O meu objetivo é gerar conteúdo lá, né? Então lá tem bastante informação de cobrança, tem muita informação sobre esse momento do Covid-19, de um grupo que a gente tem aí 250 pessoas do varejo e que a gente está se falando toda semana e a cada semana eu faço um vídeo. Então, nesse canal no YouTube, Tabelando com o Tambellini, você pode encontrar bastante conteúdo. E, quero fazer também rapidamente meu jabá, né? Se você precisar também de soluções, a FAICO é uma grande
Temos soluções também de cobrança digital, então qualquer necessidade, por favor, fala comigo que eu estou à disposição. Mais uma vez, obrigado. Como o Fernando disse, todo mundo aí se cuida, né? Cuida da imunidade, porque o negócio ainda é sério. Muito obrigado. Bacanésimo. Eu diria complemento mais. Acesse seu canal, gosto muito do seu canal, excelente, Edu. Recomendo a todos que vão até lá e possam se informar muito mais desse canal. E complemento o que o Fernando falou. Além de imunidade, exercitemos a humanidade, porque essa é a principal característica nossa, que nos distingue dos outros animais e que vai fazer com que a gente sobreviva nesse momento. Então, estamos chegando ao fim desse webinar, foi excelente, eu tenho certeza que todo mundo saiu daqui muito mais enriquecido, com os aportes e muito mais, com mais seguranças do que dúvidas nesse momento, principalmente sabendo que as empresas em diferentes momentos, em diferentes escalas, estão vivendo as mesmas dores, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e encontrando soluções a partir do momento de perrengue que todo mundo estava vivendo. É claro que as questões não se esgotaram, tivemos aí quase 60 perguntas, mas eu acho que isso é ótimo, porque não esgota a vontade que a gente tem de se encontrar novamente, para daqui a algum tempinho ver como é que está essa situação novamente, como é que isso se transformou. A gente teve que se adaptar 10 anos em 10 dias, às vezes, e a gente precisa agora dessa discussão do mercado se unindo. Aqui tem empresas que são concorrentes ou que são parceiras e que elas estão aí justamente para compartilhar as suas visões nesse momento com vocês, numa generosidade da gente chegar a um momento um pouco mais tranquilo dessa pandemia, né? Então, eu quero convidar todos vocês a rever esse webinar ou acessar os outros webinars que nós estamos colocando à disposição, mais uma vez na plataforma Credit Hub. Esse webinar vai ficar gravado, todos vocês e quem não acessou, não conseguiu entrar hoje, vai ter acesso a esse conteúdo. E não esquece, ao fechar a telinha aqui, você pode participar da pesquisa de opinião sobre esse webinar e nos ajudar aí a trazer conteúdos de qualidade e trazer o que você quer ouvir. Por favor, aí clica na pesquisa, participe e nos indica o que você quer escutar da próxima vez. Mais uma vez, obrigada a todos vocês, ao nosso patrocinador, o Acordo Online, aos nossos participantes desse evento, a nossa audiência que ficou com a gente até agora. Quero mais uma vez agradecer, dizer que amanhã é o dia do trabalho, somos todos trabalhadores e precisamos aí desse descanso mental para que a gente consiga ter uma retomada depois dessa pandemia de maneira muito mais tranquila, né? Mas é com a informação que a gente vai conseguir passar por essa de forma muito mais coesa e juntos a gente consegue sair dessa. Queria agradecer mais uma vez, um grande abraço a todos, a gente se vê no próximo Open to Talks Webinars. Tchau, tchau. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Grande abraço. Happy hour em casa, moçada. Bora. Fica em casa. Tato. Tchau, pessoal. Prazer aí. Um abraço. Até mais. Abraço, Morato. Até mais, Luiz. Um abraço. Valeu, querido.